Bom, gente, boa noite. Seja você bem-vindo a outro episódio mais de Falando com José ou Hablando com José em espanhol. Ó, gente, hoje tenho um privilégio de estar com uma pessoa que não é mais que um amigo, pastor também. Vocês, pastor Wanderson de Oliveira, se apresenta para nós, por favor. Como que você está? Obrigado, meu José. Eu sou o Anderson de Oliveira, sou um dos pastores aqui em Nova York do Ministério Catedral de Adoração. Respondendo a tua pergunta, né? Eu estou bem. Estou aqui tomando uma cabocha. Oh, kombucha? Isso, cabucha, Oh, cabucha. that's awesome. That's awesome. That's awesome. Ah, It's good. It's good for the gut. Muito bom para o estômago. por isso não engano. É, para a digestão. É, estou aqui tomando uma cabucha e batendo papo com o irmão José. Já falamos mais de 1 hora já, agora vamos falar mais gravando. Gravando, certo, certo. You wrote in there's part of the book where you wrote about the peace of God. Ok? Can you read can you tell us more about that? Da paz de Deus. É. Vou te estar no capítulo, acho que está no capítulo 7 daqui. I'll tell you. Where are you? Right, I just had it with me. Right here. Então, quando você está dizendo sobre a parte de Deus, deixa eu ver o que você está querendo dizer aqui. Capítulo 8, capítulo 7. A paz que vem de Deus, na página 76. Mas também é do capítulo que queria te perguntar, mais para frente falamos sobre esse negócio. Mas é muito interessante. Se você pode abundar um pouquinho mais sobre esse tema. Sim. Então, esse texto que eu estou trabalhando aqui, a paz que é um tipo de paz que não faz sentido para o mundo, não é produzido pela ausência de problemas, nem pelo controle da circunstância, é uma paz que invade o coração quando tudo ao redor parece ruim. Então, essa paz, quando eu estou trabalhando nessa paz, nesse capítulo, Uhum. é que eu falei para você, praticamente que eu falei para você anteriormente. Não é o sentido que você vai viver uma vida sem problema. É. Porque quem conhece a Deus também tem o quê? Tem problema. Hum. Quem conhece a Deus também chora por dor. Quem conhece a Deus sofre por depressão. Eu vou até dizer, não só conhecer, quem tem fé em Deus passa por momentos sombrios e desafios na vida. Mas qual paz que, quando eu estou tratando assim, a paz que vem de Deus? Você não vai te isentar você de problema, mas mesmo se no meio do caos você tiver fé, uma coisa vai acontecer mesmo no meio da dor. A fé não vai te livrar da dor, mas vai dar para você força para caminhar. A fé não vai te isentar do sofrimento da falta de paz, mas vai dar força para você permanecer lutando na vida, sabendo que tá escuro, o negócio tá ruim, mas tem alguém que ele está no governo soberano da história. Interessante, interessante. Regressão outra vez. Regresamos. Ya. El español de nosotros es el del pastor es un español dominicano, porque él trabaja en el área en Nueva York, que usted trabaja, ¿verdad, pastor? Sim, sim, eu trabalho em Nova York com muito dominicano. Entonces ahí está, se le pegó el acento, mi gente. Se ele pegou o acento, a veces uno se dice que yo también soy dominicano, pero mi carita ya, tú sabes, Sí, dice, mira, tú eres sí. dominicano. Tú no pareces brasileño, ¿no? La gente me dice, tigre, tú eres dominicano. Tú eres más dominicano que los mismos dominicanos, mi hermano. Sim, de lo mío. Mas olha, é que é um prazer, realmente é diferente, uma conversa diferente, porque eu conheço você já quase uma década, né, eu não, quase uma década não, this is Yes, almost 2000, 10 years. almost 10 Yes, years, 2017. 2017, e eu vi como você era de solteiro, namoro, noivado e casamento. E agora mas
foi presbítero, depois pastor e agora continua sendo pastor. É, é, é lindo ver como as pessoas crescem. Amém. É muito lindo ver isso, cara. Como eu te falo, é um privilégio. Então, muito obrigado realmente por você estar disponibilizado conosco hoje. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor: o Hum. que nasceu primeiro? O livro ou a dor que inspirou ao senhor a escrever o livro? Se foi que fez através da dor. Então, o livro Além do Caos, ele nasceu através do estudo que eu estava fazendo dos Salmos 93. Eu fiz esse estudo do Salmos 93, até preguei essa mensagem, foi em uma virada de ano, não me lembro qual ano agora. E depois que eu preguei a mensagem, eu comecei a escrever no formato de algo para mim. Eu escrevi um sermão, tinha um sermão, tem um sermão escrito. Depois eu comecei a escrever em formato como se fosse um diário, posso dizer. Comecei a escrever sobre a supremacia do Senhor. Então, o livro Além do Caos, ele surgiu dessa forma. Não Olha que foi nem algo momento de dor, mas sobre desse Senhor a qual que o Salmos 93 apresenta, que ele permanece num governo inabalável, sabe. Então isso que eu escrevi os Salmos, o livro. e o título, Além do Caos, que significa para você? Então, além do caos, porque o caos não é um fim. Hum, Porque quando eu comecei a escrever esse livro, e quem leu o livro, você que leu o livro, você viu que eu trabalho muito bem sim, no sim. contexto que o povo de Israel se encontrava quando o livro foi escrito, bem provável que eles foram os levitas, ou não sabemos se foram os levitas, foi o sacerdote que escreveu o Salmos 93, mas que a gente sabe era que ele estava sendo liberto, o povo estava sendo liberto do cativeiro. Nós não sabemos se ele já estava em Jerusalém ou se ele estava no percurso da travessia. Um povo que estava preso, um povo que ficou décadas preso como prisioneiro, ele estava escrevendo agora que o Senhor reina, e ele não só reina, ele está vestido de majestade. E todo esse contexto que eu trabalho no livro do Senhor vestido de majestade, esse contexto cultural, porque e o que isso representa, Uhum. eu falei assim: "Opa, espera aí, o caos que esse povo estava vivendo, eles não estava importando com o caos. Tinha além do caos, tem um que nunca perdeu o controle, nunca perdeu a batalha. Pode acontecer o caos da minha vida, mas tem um Senhor que ele permanece no governo inabalável." É interessante isso. Partindo dessa premissa, a frase do livro que diz: quando todo fuge do controle, Deus ainda reina. Como um homem aprende isso na prática? O homem aprende isso na prática quando ele consegue ter a fé nesse Senhor que reina. Por exemplo, todo mundo passa o caos na vida. Hum, Não existe um sequer que não passa o caos na vida. Há certo. pessoas que vai passar o caos na vida, vai sofrer, mas no meio do caos, o que vai reinar é a fé que a pessoa tem nesse Senhor Uhum. que reina. Quando você tem uma fé no Senhor que reina, por mais que você passe no caos, no momento escuro da vida, a sua fé te dá a certeza que você não está só. Por mais que você. A questão é o seguinte: você não vai ser livrado do problema, não vai ser livrado do caos. Sim. Não vai. Pode ser que você pode ser livrado, mas a vida te leva para o caos. Isso é normal. Se você ainda não passou pelo caos, não passou por esse momento sombrio da vida, pode ficar tranquilo que vai chegar. A vida nos leva por isso. O sol, eu trabalho até isso no livro, que o sol nasce para todos, para o justo e para o injusto. O caos vai chegar. A questão não é o caos. Se o caos chegar, eu preciso permanecer com a minha fé constante nesse Senhor que mesmo se o mundo, a minha vida estiver no caos, o Senhor, ele permanece no governo
inabalável, ele reina. Então ele reina na sua história, ele reina no caos, o caos não define esse senhor que permanece nesse governo. Aí você deu com um martelo no prego, porque quando você fala que não queda no caos, há uma parte de teu livro que fala sobre exposição sobre a paz de Deus. E Sim. você vai poder abundar mais sobre esse tema. O senhor acredita que estamos vivendo uma geração em caos emocional e espiritual? Irmão José, isso desde que o mundo é mundo, sempre houve emocional e espiritual. Sempre houve esse caos, sempre, desde que o mundo é mundo. O mundo, o só que os problemas atuais, se a gente olha para hoje, a gente olha para os nossos problemas hoje e vemos olhar para o passado, fala assim: "Não, hoje está muito pior". Mas o problema e o caos emocional e espiritual sempre houve. A questão é, como eu já disse, a gente que está vivo, que você tem fé ou não, você tem fé ou não vai não vai colocar o imune isento de passar pelo caos, seja emocional, seja o caos real, seja uma perda, seja o que for, não fique isento. A diferença, o que nos faz no meio do caos, é o seguinte: tem que eu sei, pode estar o caos na minha vida, mas aonde que eu coloco a minha fé nesse momento de caos? Onde eu coloco a minha esperança no caos? Por exemplo, eu já conversei com pessoas que eu não trabalhei nisso no livro, mas eu já conversei com diversas pessoas que passaram por momentos sombrios na vida de depressão. Hum, Eu conheci pessoas que passaram por momentos sombrios de depressão na vida, que não teve fé, como que eles passaram esse momento, e pessoas que teve fé nesse momento. hum, Ambos sofreram a parte escura da história. É uma área que já não cabe nem a minha, que é a área da psicologia. hum, Mas, quando você conversa com a pessoa que tem fé, ele fala o seguinte: eu sofri, doeu, chorei, eles foram tratados, porém, o que deu ele força para sair daquilo ali? A fé. O que ergueu ele naquele momento difícil? A fé. Porque a fé, que mesmo em meio da dor, tem alguém que estava lá, ó, no trono, estava vendo. Por exemplo, na Bíblia, você vai ver, tem o Salmos 43, aonde que você vê Davi, ele cantando um cântico, que os Salmos ele é cantado, né? hum. Uma pessoa que estava depressiva. Se você vê o número dos salmos, como os Oh, salmos começa cantando, uma pessoa que está amargurado, mas ele estava sofrendo com o quê? fé. Fé. E o que, que eu quero dizer, além do caos? Porque tem o caos, tem a parte escura da história, mas ele não é o fim. O seu problema não limita quem está no governo da história, a sua dor não limita o governo da história, a sua perda não limita o quem que está no governo da história. Eu não sei se quem está no governo da história, ele vai te aliviar da dor, mas o que eu posso afirmar, sabe o que é? Ele está te vendo e ele pode tirar você da dor e ele não pode tirar da dor. Mas se ele está te vendo, pode ter certeza que desamparado você não vai estar. Amém. Você vai ter força para passar por além do caos. O caos não define o limite da sua história, porque quem está no caos é o próprio Jesus, Filho de Deus. Quem que está além do caos, ou melhor dizendo, quem que o salmista apresenta, deixa eu até adiantar já, que eu já explico quem é esse que está no governo, Jesus, porque pode acontecer as turbulências no mundo, como os salmos falam, né? Pode acontecer as turbulências, pode acontecer os vendavais, as tempestades no mundo, mas quem está no governo, ele é maior do que toda tormenta que acontece nesse mundo. Que lindo, que lindo, que lindo. E para a pessoa que ainda não tem lido o seu livro, qual foi o objetivo principal pela qual o senhor escreveu o livro? O objetivo principal do livro foi apresentar Jesus, que o seu governo é um governo inabalável.
O meu objetivo final total desse livro é apresentar isso que eu até trato sobre isso, o caos que aconteceu no mundo na pandemia. Hum, O mundo viveu um caos. Nova York é uma cidade que Nava Slam deu esse exemplo desse problema que teve no mundo recente, bem, ok, 5 years ago, 6 years ago, sim, sim. de deu esse problema e mesmo no meio desse problema que é onde que tão atual que nós assustamos, o governo de Jesus permanece intacto. Isso. Não existe ninguém que pode removê-lo do seu governo. Eu até trabalho isso no livro, que o governo dele não é um governo democrático, Hum, é um governo teocrático. Não existe ninguém que é apto, que é qualificado para ocupar o seu governo. Então, o que me motivou a escrever esse livro foi para que você, que está aí do outro lado, você que ler o livro, você venha conhecer mais esse Jesus, porque na sua vida nós não estamos isento, você não está isento de viver o caos. O caos ele vai chegar. é, E o caos, sabe o que é triste do caos, bom José? Ele chega ele é o indesejado que chega sem avisar. certo. Ele é o indesejado que chega sem avisar. Mas o que me faz ter fé além do caos não vai ser o livro, vai ser a palavra de Deus que vai nos dar essa fé, essa resiliência em meio do caos. Então, por esse fato que o livro tá textos bíblicos expostos para que você venha conhecer mais Jesus, que ele permanece inabalável. Olha, a terra lá em Minas Gerais fala assim: "O negócio pode estar pegando fogo". A terra é que a Liliane fala assim, ó: "Pode colocar fogo no parquinho, pode estar mal, mas ele permanece no governo. A sua dor não limita o governo dele. Certo. O seu choro não limita o governo dele. A sua perda não limita o governo dele. Ele permanece no controle". Só para mim trabalhar um pouquinho disso aí, por exemplo, você é pai, sim ou não? Sim, Se você vê a tua filha chorando, o que você vai fazer? eu vou perguntar, vou pegar ela no colo e você tentar de acalmar ela. Falar: "Que está acontecendo, meu amor?" Já aconteceu com você de você ver sua filha chorando, você tá deixando ela passar por aquele choro, por aquele momento, Sim, já passou. mas você só tá observando o que ela tá vendo? Oh, sim. Yes. Sabe o que é isso? Você pode estar passando no meio do caos, chorando, com dor, mas o todo pai, ele fica assim, ó, vendo o filho. Ele nunca tá de olho fechado, com as Uhum. costas fora, É, com as costas viradas para o filho. tu vai ser eu retomar aqui. Oi? Você vai ser que eu me torno um redeté aqui agora. É isso aí. Olha só, Deus está no o que de o olha, quando o salmista está expressando isso, quando o livro está expressando todo o tempo que ele reina, que ele está no governo, que o caos não define quem ele é, que os mares, o barulho dos mares não impede esse rei que governa, o problema aqui na terra não impede ele estar vendo. Pode ser que ele não esteja respondendo, pode ser que você não está vendo, pode ser que você não está sentindo, mas permaneça com fé, porque como que o rei que governa a história, que reina todo o tempo, ele está vendo. E é como eu que sou pai. Eu que sou pai, tem momento que eu vejo o Joshua chorando, fazendo pirraça. O Joshua tem momento que ele cai e tá chorando. Sabe o que eu pego? Eu fico vendo o Joshua levantar, reagir com a sua resiliência. Eu não tô deixando mal nenhum tocar nele, mas eu tô permitindo que ele tá passando. Porque eu sou pai, tô ensinando meu filho. Tem momento que o caos não é para te matar, mas para você ver o cuidado de Deus na sua vida através do caos da sua vida, porque mesmo o caos, Deus permanece cuidando de você. Amém, amém. E falando assim, além do caos, o capítulo 7 é meu capítulo preferido, favorito. E Tu acredita? Só fazer um entre aspas. Tu acredita depois que eu escrevi o livro, que o livro estava assim, todo impresso, que eu li esse livro muito, muito. Depois que estava escrito, ou melhor, ele impresso, do jeito que ele tá aqui, eu não consegui ler ele ainda. não, Eu li ele tanto, o manuscrito. manuscrito, fiz tanto ele,
que eu eu cansei de ler. Gente, mas você que não leu meu livro ainda, lê que tá bom, viu? Lé, Lê que tá bom. É porque eu li muito esse livro, eu li bastante. muito, eu quero tocar em 2 pontos, primeiramente, né, eh, Mas pode falar do capítulo 7 depois, desculpa. capítulo não, sobre capítulo 7 primeiro, que é meu capítulo favorito, e aí você explica que Tony estava vivendo o seu cabeleireiro, ele estava vivendo um momento de caos, e Sim. que você também, falou para ele que você também estava passando por um momento de caos. Se não é muito pessoal, você tem uma experiência que você gostaria de explicar aqui sobre o caos e como você tem experimentado isso? Não, Isso se eu é não me engano, do pessoal. capítulo do Tony, quando eu falei do Tony, eu Hum, trabalhei com ele, eu trabalhei, se eu não me engano, foi até o caos que a Maria passou, não foi? sim. Foi, é. Hum. O caos Maria passou. Agora, o meu problema é que eu coloquei lá, deixa eu ver aqui. O meu problema é que eu coloquei Deva Phelps, o Tony. Deixa eu ver aqui, só. Não tô lembrado, acho que eu coloquei. O meu problema não tá aqui no Tony, meu problema tá anterior, não? Não, 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 aqui você falou na página 75, na parte de embaixo, diz: "Tony começou compartilhando comigo", Não, a do Tony tá aqui, o Tony tá na 76. essa 76, sim. Eu também compartilhei um pouco dos caos que eu mesmo estava enfrentando. Eu gostaria de saber, né, como foi que isso trabalhou na sua vida. Peraí. Ok. Esse caos que eu estava conversando com o Tony, porque eu não escrevi o meu caos, o caos que eu escrevi, que eu passei foi antes, quando ele perdeu o bebê. Sim. Esse aqui, esse caos que estava aqui nesse momento aqui, foi um bom, posso até contar aqui, não tem problema. Pra você ter ideia, eu fiz um trabalho eu fiz um trabalho que eu tomei um prejuízo de $68.000. Ixi. Yes, $68.000, e eu não recebi até hoje. Eu estava preparando para comprar uma casa e tomei esse prejuízo. Tirei o dinheiro do meu bolso, não foi o dinheiro que ficou para receber. Eu coloquei no trabalho e não recebi. Entende? Então, e esse problema desse dinheiro me trouxe alguns problemas econômicos, financeiros, muito grande. Porque e logo em seguida, o meu Leonor, ele avisa que vendeu a casa. Hum, O meu Leonor, ótima pessoa, eu morava numa casa há 5 anos, eu tive um problema, eu falei assim: "Ah, beleza, vou permanecer aqui", mas eu só vendi a casa. Imagina, você só vende a casa, tem que mudar, todo mundo das casas, era 3 apartamentos, ele vendeu a casa completa, todo mundo teve que mudar, eu tomei esse prejuízo, a companhia cai, eu começo a investir em outro business também que só me suga, então estava um caos econômico onde que eu estava muito apertado e falou assim: "E agora?". No momento desse caos que aconteceu comigo, foi difícil, e o Tony começa a questionar sobre o problema da vida dele que ele estava passando também, aonde que ele esperava uma resposta, ele estava confiando em Deus, ele estava vivendo aquele caos. Só que eu falei assim: "Olha, eu no meio do meu caos, dessa situação que eu estou passando, sabe o que que me levou a ter paz nesse momento, do caos que eu estava passando, irmão José? Foi o seguinte, quando eu estava querendo estava cobrando da pessoa, irritado, com a situação muito difícil mesmo, eu cheguei em casa um dia, depois de uma discussão que eu tive com ele, cheguei em casa um dia e dobrei o joelho, tive uma discussão primeiro com esse cara, ruim por telefone. Eu cheguei em casa, dobrei o joelho e orei. E quando eu estava orando, veio algo no meu coração de viver
viver minha vida normal e como se eu nunca tivesse tido esse dinheiro. Hum? Aí yes. Depois disso eu nunca mais cobrei desse cara. Eu não falei pra ele que eu dei pelo dinheiro, mas eu falei: "Se ele me pagar bem, se ele não me pagar, também amém". E eu nunca mais paguei eu cobrei dele até hoje, até hoje eu não recebi esse dinheiro, até hoje eu não recebi, creio que eu não vou receber, mas no meio desse caos, uma coisa aconteceu, sabe o quê? Deus permaneceu e tem cuidado de mim até hoje, não faltou nada. Então a minha experiência no meio do caos, através de tantas outras, quando eu escrevi principalmente esse capítulo, do capítulo 7 da minha conversa do Tony, que eu falo lá que Hum, eu estava em um caos, Tony também, ele se eu não me engano, acho que até trabalha um pouco no capítulo no que o Tony fala, hum. era sobre isso que aconteceu comigo, porque por mais que eu estava no momento de um caos, até hoje eu não saí dele. Até hoje eu não recebi esse dinheiro. Mas É bem não provável que eu não. mas não continua sendo esse caos interno que no inicio, quando pegou esse prejuízo, ou continua sendo esse caos interno forte? Não, o interno saiu. A partir do momento como que eu liberei esse dinheiro, eu falei assim: "Ó, como eu liberei esse dinheiro no sentido assim, se ele me pagar bem, se ele não me pagar também amém, o mesmo Deus que me deu condições de eu ter e eu perdi, ele tem o poder de me dar outra vez, mais". Entendi. E liberei. Uf, duro, hein? Liberei. Sabe o que é o pior? Como eu tô dizendo pra você, eu não falei pra essa pessoa que eu dei pelo dinheiro. Não. Quem faz cobrança da companhia é a Liliane. A Liliane sempre fala comigo assim: "Me dá o número dele". Eu falo: "Não, pode deixar". Porque no meu coração foi o quê? Eu liberei. Aí eu ligo pra ele: "E aí, como é que você tá, tal, só pra saber, então, tem como você liberar algo pra mim?". Sabe o que acontece? Ele me liga pra aconselhamento, pra me Olha, dar aconselhamento pra ele, e ele tá numa situação difícil mas pra mim ter liberado nessa forma, me fez bem no sentido de que aquela angústia, aquele desespero estava atrás de mim, estava comigo, nossa, pô, se ele me pagar, às vezes passava perto, tinha que pagar alguma coisa, você tem que contar, tem que fazer, porque você não conta uma perda dessa, você não espera. Então, coloca você em uma situação apertada, com companhia, aí depois juntou os outros problemas também, não, e só isso, sem contar. Esqueci outra coisa importante. No mesmo instante, uma pessoa bateu na minha van, no lado direito, do lado do drive side, a porta do motorista, sim. minha van parada, eu estava colocando o park meter aqui em Nova York, quando eu colocando o park meter, o cara veio na minha porta, bateu de bicicleta, caiu, falou que não tinha dado nada, me deu um SU. Hum, Aí imagina, eu com um SU, de uma pessoa, e sabe por que que ele me deu um SU? Emocional stress. He's got the case, ele ganhou o caso. Porque se a pessoa bater do lado do motorista, mesmo o carro estando parado, pô, isso é brincadeira. Ah, o governo dá para ele, o estado dá para ele. Ele ganhou o case. O banco, o Supreme Court of New York tinha bloqueado todas as minhas contas, tirado o dinheiro da minha conta. Eu inverti errado num negócio que eu estava fazendo. E para ajudar esse problema que tinha acontecido, o primeiro que aconteceu. Então foi um desencadeando o outro, sabe? Aí que é a questão. O caos chegou, sim ou não? chegou, Me deu medo. com certeza. Eu sou dizimista, sou ofertante, sou generoso. Isso eu falo que eu sou, não é para contar vantagem. Sim, Isso eu sou. Mas o caos chegou. Não era devorador? Como um cristão, a linguagem cristã, o crente, sim. os crentes vai dizer que é o devorador. Não, o caos chegou. O momento que minha companhia mais cresceu, algo acontece, que tal? Estava com 12 funcionários, o caos chegou. Mas Deus permaneceu no governo, cuidou de mim. Olha para você ver, eu morava em um apartamento pequeno, apartamento novo, mas pequeno. Prove a Deus que eu consigo a casa melhor, maior. Não, lembro, eu lembro del apartamento. Entende? Consigo a casa maior. Sim, Eu não recuperei esse dinheiro, mas nunca faltou para mim. Deus tem cuidado. amém. O que eu tenho aprendido nesse momento de caos, o que não terminou ainda, mas todo o tempo, o rei que governa, ele não tem deixado faltar nada para mim. Então, esse livro, Além do Caos, ele não é um livro
motivacional, não é um livro de autoajuda. Não é essa a minha intenção de escrever um livro autoajuda, que já tem muitos, Hum, sabe. E não é a minha intenção, mas a minha intenção é você ter fé em um Deus que o caos vai chegar. Chega, eu não sei como. Imagina, José, esse caos da minha vida. Eu termino o ano de 2023, 23, 20, 23, 24, com 12 pessoas trabalhando. Companhia bombando. 23, 24. Um problema que acontece. Vai pro zero. E aí? É é, caos sim ou não é? é caos. Caos rápido. Uma picada Rápido. rápida. Mudança rápida. Mas no meio do caos, Deus permaneceu no governo. Deus permaneceu na história da minha vida. Deus permaneceu na história da minha casa. O caos não limita Deus de agir na sua vida, na sua casa, na sua família. Por esse fato que o livro Além do Caos. O caos chega, mas além dele há esperança. Onde está a minha esperança? Em Cristo Jesus. Lindo do jeito que explicou, né, de ter fé. E chegando ao meu segundo ponto, porque você fez uma exposição do que a gente estava falando. E é um estilo que você tem que ser de expor o texto Sim, para que seja é fácil de digerir. Foi muito fácil de entender a linguagem que você escreveu e dá para entender. Então, é isso que eu queria chegar, esse texto expositório de você explicar a Jesus é uma maneira simples, mas potente, sabe? É, parabéns, parabéns. obrigado, obrigado, obrigado. E nesse capítulo que você até falou, qual Uhum. capítulo é? O 7, 7. aonde que você até mencionou o Tony, se eu não me engano, é que eu trabalhei até sobre quando o caos chega em Maria, né? Sim, O caos chegou em Maria com a notícia que ela ia ser mãe. Foi um caos para ela. sim, sim, sim. Falei assim, Foi, foi um foi, caos. foi coisa linda de falar assim, desse jeito, explicar sobre a menina, que aquele momento era virgem, além de ser virgem, que não entendia, mas obedecia. É profundo, 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 profundo. Amém, amém. Foi. E esse livro aqui foi depois que eu vi esse livro concreto, assim, ele prontinho, foi um sonho, mas ele não é o meu primeiro livro que eu escrevi. Eu tenho outro livro escrito que eu nunca publiquei. Ah, mas aí vai publicar. Pra publicar, vai chegar o dia dele ainda. Vai chegar o dia dele, em nome de Jesus. Mas é bom, é bom, é bom saber, é bom saber que você escreveu esse livro para que a gente conhecera mais sobre o Salmo e sobre Jesus. Mas, ora bem, o livro foi escrito mais para a igreja ou para a pessoa que está emocionalmente quebrada? Irmão José, então, eu não escrevi esse livro pensando em um público. Eu não escrevi esse livro pensando em um tipo de pessoa. Eu escrevi esse livro por uma pessoa que vai entender que o caos chega na vida, vai bater na porta. Entendi. Sabe, seja essa pessoa um cristão, que faz parte, com membro de uma igreja, ou uma pessoa que está em um momento de dor na vida. Porque todos os seres humanos, ele passa por esse momento de dor, de sofrimento, de perda, desse caos. A vida nos leva a isso. Exemplo, eu conto isso no livro. Às vezes o caos pode chegar a você, uma mãe gestante que sonhou ter um filho, a gestação é interrompida. Eu trato disso no livro que aconteceu comigo. Isso é um caos. Sim, Tudo que se trata de perda é caos. Tudo que se trata de choro por dor é caos. caos. É caos. Isso é um caos. Não importa em qual área da vida que é o caos. Mas o meu desejo com esse livro, cada leitor que lê, é para se entender que há esperança além disso. Hum, E a esperança, Rosé, a esperança além do caos, não é que o seu problema vai ser solucionado.
Porque muita gente, se eu fosse trabalhar na questão motivacional, eu ia trabalhar com a sua esperança do seu caos ia ser solucionado. E se eu falar isso para você, eu vou ser injusto contigo e vou ser injusto com a palavra de Deus. Vou dar um exemplo? Vamos supor que você tem uma depressão crônica. O seu caos, da sua dor, da sua depressão, pode ser que não vai ser solucionado. Eu não posso garantir isso para você. Vamos supor que o teu caos é uma doença, que o seu diagnóstico Terminal, é morte. terminal. O seu caos não vai ser solucionado se eu colocar uma resposta aqui no livro. Mas a esperança que eu tenho para você, que seu caos não vai ser solucionado que você espera aqui, mas que você não está só, é se você permanecer confiando e crer que quem está no governo absoluto da história do mundo, aqui na Terra você pode sofrer, aqui na Terra você pode chorar, aqui na Terra você pode estar vivendo um caos, mas se você crer e confessar esse que está no governo absoluto, aqui na Terra é passageiro. Porque o além do caos está Jesus, aquele que ele nos leva para um lugar sem dor, sem choro, sem sofrimento, um lugar lá que não tem pecado. Aí eu garanto para você, isso aqui você vai encontrar no além do caos. Uma fórmula de você sair da sua dor aqui na Terra, aqui não tem, viu? Não lê esse livro com essa expectativa. Você não vai ter. Mas se você quer conhecer Jesus, lê Além do Caos. Quer conhecer mais esse Jesus que governa? Lê Além do Caos. Mesmo nos momentos sombrios, ele permanece no governo da humanidade, gente. Então, por isso eu recomendo você de ler o livro Além do Caos, não porque eu escrevi, pelo fato que o Além do Caos não está apresentando uma fórmula mágica e mentirosa de você sair do seu problema. Porque existem fórmulas mentirosas que vai iludir você, vai te emotivar por momentos, mas depois você vai estar com vazio na sua alma. Com a leitura desse livro aqui, ele vai te apresentar Jesus, você vai conhecer mais, isso aqui é uma ferramenta que para você conhecer mais Jesus e para sua fé estar estabelecida nele na hora do caos. E não só na hora do caos, de todo o tempo da sua vida, né? That's the point. Que legal. E assim como autor que escreveu esse livro, já você já tem recebido algum feedback que marcou a sua vida por você escrever esse livro? De alguma pessoa que tenha testemunhado? Well, eu recebi alguns feedback. O que mais me marcou foi pessoal. Foi uma pessoa, um rapaz, ele está sendo seminarista num seminário. Tá claro, o seminarista, ele tá fazendo a sua dissertação em cima desse livro, da soberania do Senhor, que está aqui nesse livro, através desse livro. Então, quando ele falou comigo isso aí, eu falei: "Caraca, eu nunca pensei que ia chegar nesse ponto". Ele apresentou o livro para os professores dele para fazer isso. Olha, que legal. E ó, um seminário hispano. Seminário hispano? É um seminário muito bom em hispano, ele apresentou o livro, falou que é um livro em português, tal, que ele quer fazer etcétera, sobre esse livro. Olha, que legal, que legal. E você que está falando sobre a soberania de Deus, como alguém pode confiar ou como o homem pode enxergar a Deus no meio do sofrimento? Porque ser grato quando tudo é bom é fácil, mas ser grato em momentos de caos é difícil. Então, como eu posso enxergar a Deus em um momento de sofrimento como esse? Então, José, por que que nós não somos gratos a Deus no momento de dificuldade? Porque nós somos treinados a de conhecer um Deus que ele faz tudo por mim da forma que eu quero. E nós não conseguimos entender a responsabilidade humana. Onde que é a nossa responsabilidade humana? O mundo jaz no maligno, o mundo é no pecado. Por conta do pecado de Adão e Eva, eu trabalho isso no livro. Por conta do pecado de Adão e Eva, o mundo já vivemos de um mundo que o pecado está aqui. Então, o mal acontece não por conta de Deus. O mal acontece por conta do pecado herdado para o homem. Hum, Quando
quando acontece o mal, qual seja com o homem quer culpar a Deus por conta desse mal. Só que o mal foi algo herdado. E se eu conheço a Deus, eu consigo entender o seguinte, ó, o mal aconteceu, a doença, a morte, a dor, tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso é consequência da queda de Adão e Eva. Então, tudo que é mal que acontece no mundo é consequência do pecado. E Deus, ele permanece aonde que ele nunca saiu. Se eu tenho algo que é difícil a gente ter que eu tenho até um livro que eu estou escrevendo sobre isso. Então, fé não é para todos. Se eu tenho a minha fé em Deus, eu conheci esse Deus que a Bíblia me apresentou, que a Bíblia revelou que ele é, a minha fé é nele, por mais que vivemos em um mundo que é corrompido com o pecado, que no mundo eu tenho dor, que no mundo eu tenho sofrimento, mas esse sofrimento não limita a minha fé que tem nesse Deus. E a minha fé não vai me isentar do caos, mas vai me fortalecer a minha confiança na esperança nesse Deus que reina a história do universo. Conseguiu entender o que eu estou dizendo? Sí, 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 contigo. Sí, sí. Como você me fez a pergunta. A pessoa que está no caos, está sofrendo e tem fé. Well, se você conhecer a Deus, se você realmente conhece a Deus, você vai saber que a sua fé vai te levar você a confiar em Ele no meio do caos. Se você conhece Ele, e se você conhece a Ele, conheceu Ele, não tem como você no meio do caos, você não sofrer. Mas lá, a sua fé vai prevalecer. E eu tenho, isso aí eu posso te garantir, isso aí eu posso garantir, porque a Bíblia me garante. Você vai sofrer, vai chorar, vai, mas lá você não está sozinho. Mesmo em meio da dor, lá você tem esperança. Mesmo em meio da dor, lá você tem um negócio de alegria. Você já teve com pessoas que estavam em fases terminais da vida, Sí. que tinha fé em Eh, Cristo? teve uma senhora que a gente foi fazer uma visita pastoral, eu fui com o pastor Marcos e com outra pastora aí, que era a mamá do esposo dela, e ela falou uma coisa para mim, ela tinha vencido o câncer já quase 6 vezes, mas o câncer que deu em ela era terminal. E eu perguntei para ela qual era a se tinha algum tipo algum arrependimento que e ela falou de não ficar mais com a família, porque estava todo o tempo trabalhando. E agora não pode curtir, não pode usufruir do que ela trabalhou por muito tempo. Que a vida passe, que não gastar a minha vida. Foi a senhora que mudou a minha vida. Sim. Então, o senhor, você olha que ela passou e ela trabalhou tanto, e tipo assim, the life's gone. Yes. Agora, ano passado, estava visitando uma pessoa que estava em fase terminal. E essa pessoa, ele falou assim, pastor, eu tenho fé que eu posso ser curado. Mas por acaso, estou sofrendo muito. Se eu não for, eu vou estar com Jesus. Que E sabe o que é loucura? Estava feliz. Mesmo em meio da dor. Estava sofrendo. Ele estava com paz. Ele falava assim, estou em paz. Estou tranquilo. interessante. Às vezes a gente vai como líder ou pastor de igreja para dar esse ânimo. Quem recebe a pregação é de uma pessoa que está já a ponto de partir. É incrível. Ponto pra gente. Sabe por quê? É algo difícil, irmãos, é que eu não sei como que isso é possível, mas sabe como que isso é possível? Através de uma palavrinha pequena, fé. Mas a fé em quem? Em palavra. Jesus. O caos da vida dessa pessoa chegou, ele partiu, mas todas as vezes que eu fui visitar ele, ele falou comigo assim: tô mal, tô feio, tô magro, tô em paz. Por conta de quê? Fé, fé.
E assim que o contexto do canal vá mais para dirigir algo, mas eu sei que a gente não tem um público em específico, porque todo mundo passa por um caos. Mas se você tiver que deixar uma mensagem para nós os homens que estamos passando por algum caos agora, qual seria? Qual? Para um caos, você está passando um caos agora, eu não sei até quando que esse caos vai chegar ao fim. Pode ser que chegue, pode ser que não, eu não sei, mas saiba que o caos que você está passando, ele tem um fim. Se você falar comigo assim: "Well, ele tem um fim quando?", não sei. E se minha vida passar? Pode ter certeza, se você conhecer esse rei, que reina para sempre, a qual o livro vai estar apresentando que é Jesus. Aí no livro eu trabalho assim, que esse rei que reina para sempre, o João vai descrever quem que ele é. Os seus olhos como chama de fogo, seu pé como latão reluzente, sua voz como o som de muitas águas. João, quando escreve isso, João estava em meio de um caos. João, ele vai ver quem que estava governando a história da humanidade. Permaneça com fé em Jesus. Permaneça com a sua fé estabelecida nele, porque o caos não é o fim da história. O caos não governa a sua história. Quem governa a história é Jesus. Então, não sei qual é o teu sofrimento, não sei qual é o teu caos, mas o caos não define o poder de Deus de agir. Por mais que a sua carne pode estar sofrendo, mas o caos não define esse Deus que reina sobre a história, não só sobre a sua história, mas sobre a história do universo. Ele reina para sempre. Eso nós que conhecemos a Jesus, isso ajuda muito ao homem, né? Porque nós temos a ficar muito em silêncio, com talvez orgulho, a nos isolar, ou até com falta de propósito quando estamos vivendo um caos. Ter essa direção e conseguir enxergar é uma prática difícil, que somente aquele, né, você pode conhecer com Jesus. Então, Rosa, como eu falei, todo mundo passa por esse momento sombrio da vida. Não existe quem não passa. Todo mundo passa. A diferença é quem tem fé e quem não tem. Quem tem fé não passa sozinho. Quem tem fé vai passar, vai doer, vai sofrer, mas ele vai ter um negócio. Pode estar doendo, pode estar chorando, pode estar doendo, pode estar chorando, mas lá ele tem paz. Quem não tem, vai passar sozinho e lá ele vai passar murmurando, questionando, sem entender, criticando e o negócio nunca está feliz. Hum. Isso é notório. Conhece alguém que tem fé e quem não tem no meio do problema? Quer saber do negócio? Te devo o seu exemplo agora. O que eu falei com você da perda que eu tive de $68.000? Normal, Por que eu falei com você isso normal? porque está com fé, aquele mesmo que deu, tirou e pode dar de novo. Acabou. Me fez bem. Eu não eu falo isso com você sem dor. Agora imagina se eu estou falando isso com você sem fé, sem Ó, paz. tua cara tivesse Sabe o que eu estou falando agora? Eu começo a xingar aquele maldito, aquele assim, aquele assim. Não. Eu falo com você isso bem hoje. Nos primeiros dias eu estava muito mal. não, com certeza. No primeiro dia, eu estava agindo como um ímpio, cobrando, ligando, xingando, discutindo por telefone. Mas tem um dia que eu cheguei em casa, eu orei, e isso veio em meu coração. Isso para mim trouxe paz. Por que trouxe paz? A fé. E mesmo eu tendo isso, Rosé, não me tirou do problema. Eu passei por alguns problemas. Mesmo eu fazendo isso, Rosé, eu não recebi esse dinheiro de volta. Mesmo passando por isso, Rosé, a dor não saiu de algum momento da minha vida. Mas mesmo assim,
Eu fiz, tive paz, Deus cuidou de mim, estamos rompendo, não sei quando eu vou poder receber isso novamente, ou recuperar isso novamente de outra área, mas se Deus me deu uma vez, eu pude ter isso uma vez, será que você acha que Deus não pode me dar novamente, não? Com Me dá no sentido assim, abre as portas, ou não sei o que Deus pode fazer, mas ele pode, se ele me deu uma vez, ele pode fazer outra vez, e glória a Deus, vamos embora. A paz, quem tem fé e conhece o Deus que reina além do caos, tem paz em momentos da turbulência da vida. E não só isso, você está aconselhando ele, não é? Ele liga para você para aconselhar. Me liga para aconselhar. Imagina se você se ele não te estaria ligando se você não está com a paz que você tem. Não, ele me liga, ele tá passando um momento muito difícil, tão caos Hum, econômico, familiar, me liga para aconselhar. olha que coisa, como é Deus, meu irmão, como é Deus. Meu Mas Deus, e aí, a a gente tá gente é rompendo. grato de ter você aqui conosco hoje, na verdade, O muito privilégio é meu, meu José, o privilégio é meu, muito e obrigado. precisando a gente tá aí. E você que está na live do Hablando com o José, Sim, sim, sim. esteja atento, inscreve no canal e fique atento que compra o livro Além do Caos, você consegue o livro Além do Eu Caos vou na deixar Amazon. vou deixar o link lá, vou enviar o link. Obrigado. Você encontrar na Amazon, daqui uns dias vai ter o Além do Caos em espanhol e em inglês. Eita glória, E também a gente vai já está saindo outro livro daqui, deixa eu ver, acredito que 1 mês e meio, 2 meses, está saindo um novo livro. el da fé com o que você falou agora? Não, que vai sair agora vai ser um livro, vai ser a primeira mão que eu vou estar falando o nome do meu novo livro. O nome do meu novo livro é Em Quem Jesus Votaria. Eita glória. É, já como falei, já deixa eu mostrar até a capa do meu novo livro. Gente, esto é estreio, esto é the show. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, opa, Intimão. Esse aqui, primeiro lugar que eu estou mostrando meu novo livro. Eita glória, muito obrigado. Olha que eu Lê o tema aí. Conseguiu ler? consegui ver o reino de Deus não cabe nas suas mãos, isso aí? Nas urnas. Nas urnas, é. Isso. Esse você vai ser self-published? Yes. Já tá na gráfica já tô terminando de escrever ele. Já tá na gráfica não, tá na editora, desculpa. Tá na editora, aí tô só o que acontece? Eu faço ao contrário. Eu escrevo o livro inteiro, Uhum. depois que eu escrevo o livro inteiro, eu gosto de usar frases de efeito, como essas que estão aqui dos lados aqui, sabe? Sim. E depois que eu escrevi o livro inteiro, aí eu pego, volto lendo ele, por isso que eu leio bastante o livro. Sim. E vou fazendo as frases de efeito. Olha, Aí algumas já saem na hora, outras não. Mas assim que eu gosto de fazer. é parte de Não ser sei se acerta, mas deu certo primeiro. parte de ser autor, meu irmão. Parte de ser organizando seus pensamentos e tudo. Isso aí, meu irmão. Eu sou grato, de verdade, muito obrigado por estar conosco. E, gente, não esqueça, eu vou deixar o link do livro aqui. Também, olha, o pastor, você também você também tem um podcast, Connect Us Podcast. Eu tô sem gravar por muito tempo. Sim. Me segue, pode me seguir lá, tem alguns materiais muito bons lá no Connect Us Podcast, mas no meu canal do YouTube, o Anderson, Pastor Anderson de Oliveira, você vai ter no meu canal do YouTube, é Pastor Anderson de Oliveira? Isso, canal do Eu YouTube e no meu Instagram. vou deixar a arroba aqui, né, para que a gente siga também. Tá, obrigado, irmão José. É um privilégio. Pode contar com a gente, tá aqui para servir. Grato, de verdade. Um grande abraço lá e a gente se vê no próximo episódio, gente. A gente Muito se vê obrigado. falando com o José. É.